Olá, muito bem-vindo, uma ótima tarde. Hoje é dia 14 de maio, segunda-feira, são 15 horas mais 30 minutos, dia de papo com a Lilian Mutifib. E aí, Lilian, tudo bem? Tudo bem, né? Tudo ótimo, né? Vamos lá. Além dos 23 jogadores que vão à Copa, anunciados pelo técnico Tite agora há pouco, outro assunto importante e muito comentado nas redes sociais nessa segunda é uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, em parceria com o Instituto MDA, divulgada sobre a corrida presidencial. Lilian, os números indicam que, sem a presença do ex-presidente Lula, que está preso lá em Curitiba, o deputado federal Jair Bolsonaro lidera com 18,3%, seguido da ex-ministra Marina Silva com 11,2%, do também ex-ministro Ciro Gomes do PDT com 9%, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo do PSDB, tem 5,3%. Os demais candidatos têm 3 ou menos. A margem de erro é de 2,2%. Sem o ex-presidente Lula, parece que o cenário começa a se polarizar lá em cima, né? Sem a presença de um nome do centro, ou do centrão mesmo, vamos dizer assim, né? Acho que a gente pode tentar resumir assim, esse retrato do momento, como eles dizem sempre, né? Gente, é só o retrato do momento, isso não, a gente não dá para saber, ainda mais uma coisa tão pulverizada quanto a de agora, se existe realmente algum finalista. Mas o retrato do momento é assim: Alckmin péssimo, Marina e Ciro com potencial de herdar mais votos do Joaquim Barbosa, que foi a novidade importante também para a gente ler essa pesquisa, que desistiu semana passada, e Jair Bolsonaro estagnado. Sendo que Bolsonaro e Alckmin têm alta rejeição. Os números para o Alckmin, todos pioraram, o que tem tudo a ver com a reação do mercado financeiro, que torce para a direita, torce para alguém do centro, torce por algum candidato, claro, mais reformista, entre aspas, que melhore ali a nota, a cotação, a avaliação do Brasil no exterior, e que o mercado lê como sendo o Alckmin esse candidato mais pró-reformas, mais pró-reforma Previdência, etc. Eles acham que Ciro, Marina e mesmo Bolsonaro seriam menos propensos a mexer no déficit fiscal e, portanto, a situação, a credibilidade da moeda brasileira pioraria nesse cenário. O que isso significa? Que o dólar está em mais de 3,60 nesse momento, está aumentando muito e, enfim, já começa aquele sistema nervoso muito volátil de época de pré-eleição presidencial no Brasil. A gente vai falar, inclusive, um pouquinho de economia, eu separei alguns dados aqui, mas antes tem um número também que chama a atenção nessa pesquisa, porque a gente citou o Bolsonaro como liderando a pesquisa no topo com 18%. E estagnado. Muito abaixo de um patamar, por exemplo, que o ex-presidente Lula, quando citado, ele não vai concorrer, a gente já disse que seriam mais de 30 pontos. Mas uma soma de brancos, nulos e indecisos atinge praticamente 46%. Ou seja, metade do eleitorado ou não sabe em quem vai votar ou não pretende votar em ninguém. Eu tentei dar uma olhada na separação, o que é branco e nulo e o que é indeciso. É mais ou menos meio a meio, assim, porque tem tanto cenário que é impossível a gente chegar a alguma conclusão. Agora, uma outra coisa inequívoca é essa. Resumo da pesquisa. Alckmin ladeira abaixo e, em ascensão, brancos, nulos e indecisos. É essa a situação da nossa democracia. Numa situação em que, pela primeira vez em décadas, não temos nenhum nome do PT nem do PSDB citado ali, despontando, vamos dizer assim, né? Não temos. Pois é, seria o Alckmin e o do PSDB que não e o vai, Lula, né? no cenário com Lula, que até onde a gente sabe, a menos que o Gilmar Mendes revogue ou outro colega dele do Supremo, é ficha suja e está inelegível. Continuando então falando sobre economia, você falou que o dólar realmente está em disparada, já tinha fechado a semana em alta, agora a cotação nesse momento acima de 3,62. Eu peguei aqui um dado, manchete do jornal Estado de São Paulo de hoje, diz o seguinte: a alta do dólar faz dívida de empresas subir 115 bilhões de reais. E aí a reportagem do Estadão informa que 46,47% das empresas não tem proteção contra a variação cambial. Isso, a gente tem que lembrar também o cenário externo, né? Toda aquela expectativa de alta de juros nos Estados Unidos, as brigas comerciais de Donald Trump por aí,
mas é um dado olha, complicado. Na última crise cambial de verdade que a gente teve, eu não lembro mais se foi a do Plano Real, aquela confusão toda do Fernando Henrique no Plano Real 2, em tese, quando ele se reelegeu, muita gente quebrou, hein? Muita gente quebrou, porque dívida cambial na hora do choque cambial é realmente arrasadora. Na semana passada, acho que foi o Jornal Valor que deu também que as companhias aéreas estavam já tendo muito problema, Gol e Latam à frente, por causa do custo do combustível, além do custo da dívida em dólar. Então, que as receitas delas já estavam desandando, apesar da recuperação do preço das vendas e do movimento de passagem aérea, etc. Então, esse negócio de dólar é importante, sim, do ponto de vista empresarial. E agora, de novo, o Brasil está numa situação medianamente muito confortável em relação a um eventual choque externo, porque nunca tivemos tantas reservas. Tanto é que o Banco Central já se deu ao luxo de recomeçar a vender dólar, injetar dólar no mercado para segurar o câmbio, o que não se podia fazer antigamente. Hoje, o Banco Central tem colchão de dólar, onde ele pode trocar dólar por real e injetar dólar no mercado. Por isso que não está disparando ainda. Agora, a gente também não pode esquecer, fator Argentina, que sempre tem um eco aqui pelo Brasil, hoje também muito diferente do que já foi no passado, do efeito tango, lembra? Do efeito tango, não sei o que e tal. Mas assim, o Brasil não está entre as piores moedas desvalorizadas dos emergentes, porque é uma corrente contra todos os emergentes, mas hoje, por exemplo, o real, até agora há pouco, a última coisa que eu vi, era a terceira moeda mais desvalorizada no dia, por causa do impacto dessa pesquisa junto aos agentes de mercado. A Argentina é importante lembrar, né? Acho que você citou bem, a Argentina, né? o Macri, pois exatamente, acabou a lua de mel do Macri com o mercado. Exato. E tudo bem, a gente pode não ter sentido já imediatamente os efeitos disso, mas a Argentina é um importante parceiro comercial, o terceiro principal parceiro comercial do Brasil. É para onde a gente exporta muito carro, por exemplo. A gente sabe a importância específica da indústria automobilística aqui no nosso PIB. Vamos aguardar ainda os desdobramentos, porque o FMI já entrou na parada ali para socorrer a Argentina. A Christine Lagarde, que é a diretora-gerente lá, diretora-chefe do FMI, já declarou várias vezes que vai fazer o possível e o impossível para pôr dinheiro à disposição da Argentina rapidamente. A Argentina vai ter que cumprir os requisitos do FMI, que são mais apertos fiscais. Leia-se corte nos gastos públicos. Não é uma situação tão tranquila para a América Latina quanto já foi, porque também tem eleição em um monte de países na América Latina esse ano, inclusive México, onde tem um imbróglio complicado ali político e de violência. Então, assim, é uma pena, de novo, uma pena que o Brasil não tenha aproveitado essa lua de mel que vem desde que acabou a grande recessão que começou em 2008 no mundo. A recessão no mundo acabou e os governos não enxugaram o dinheiro, então o Brasil continuou nadando em dólar tranquilamente. Se ele tivesse aproveitado esse mar internacional favorável para consertar a casa, para consertar suas contas domésticas, a gente estaria numa situação muito mais sustentável e estável do ponto de vista de crescimento econômico, de desemprego, de inflação, de tudo isso que tem a ver com o nosso dia a dia. Janeiro de 2019 vem aí e vai chegar a hora da verdade para as contas públicas, viu? É complicado. E chegará a hora da verdade, como você está dizendo, com um governo novo. Pois é, Porque temos eleições esse ano. Vamos lá. No sábado, já que a gente está falando de economia, eu vou emendar aqui um assunto no outro. No sábado, agora, o governo Michel Temer completou 2 anos, dia 12 de maio. Que avaliação você faz desse governo, seguramente o mais impopular da história? A própria pesquisa que a gente citava agora há pouco indica que ele tem pouco mais de 4% de aprovação, ou seja, ninguém gosta do governo Temer. E aí, eu vou emendando à medida que você for falando, porque tem o lado político, tem o lado econômico, mas de uma forma, um olhar macro, o que você pensa? É assim, eu li algumas coisas agora sobre essas balanços aí de 2 anos e também em função da pesquisa da CNT de hoje, ele consegue ser mais reprovado pela antecessora dele, que foi empichada. Entendeu? O índice de reprovação ao governo Temer consegue superar o do Collor e o da Dilma, os 2 presidentes que sofreram impeachment, que tiveram seus mandatos cortados pelo Congresso Nacional por causa da pressão da opinião pública.
Foi um desastre. O governo Temer foi um desastre, de todos os pontos de vista. Em relação à economia, eles estão tentando, o Meirelles, coitado, tem até pena, ele está tentando capitalizar para a candidatura dele via PMDB o legado, entre aspas, do Temer, que começou a melhorar o desemprego, começou a reduziu a inflação. A Dilma fez uma política doida, maluca, sem nexo, sem pé nem cabeça do ponto de vista da economia. A inflação disparou na época da Dilma. Ok, eles têm um Pedro Parente ali na Petrobras fazendo um trabalho de Hércules, tentando praticar preços realistas. Ok, tem um presidente de Banco Central que está tentando se equilibrar também numa corda bamba, mais bamba do que de qualquer circo high-tech, assim. E fizeram o que foi possível fazer. Agora, é uma decisão política. O governo Temer continuou a enfiar o pé no acelerador do buraco fiscal, continuou a distribuir dinheiro para deputado para comprar votos contra a denúncia, para que a denúncia contra ele não prosseguisse no Supremo Tribunal. Ou seja, o buraco das contas públicas continuou a aumentar e o fim da inflação, ou a melhora da inflação e o fim alegado da recessão, eu não acho mesmo que se deve a ele. Como eu estava comentando com o Silvio agora um pouquinho antes do programa, como já disse a economista Mônica De Bolle, toda recessão um dia acaba, porque senão o país some, o país desaparece se a recessão não acabar. O ciclo recessivo existe e tem um fim. A recessão da Dilma, que foi a pior de todas as recessões da história do Brasil, tinha que terminar. Terminou, mas do jeito que nós estamos vendo aí, com 14, 13 milhões de desempregados, com um crédito que continua a taxas absurdas, os bancos continuam praticando usura contra as corporações. A gente estava falando agora há pouco das dívidas cambiais das empresas. As empresas estão com um nível de inadimplência, pela primeira vez desde que eu me conheço por gente, quase paralelo ao da pessoa física. Isso é muito grave. Por quê? Porque o juro caiu na captação, despencou para os bancos e não caiu no crédito. A gente fala do cartão de crédito, do juro da pessoa física, e a gente esquece que a empresa vive de financiamento de capital de giro, na grande maioria das vezes. Então, o juro para a empresa brasileira está extorsivo e absurdo internamente, e agora quem é endividado em dólar vai estar levando essa pancada cambial. É muito complicada a situação. Exato. Fui buscar o número preciso, 71,2% rejeitam o governo Michel Temer, segundo a pesquisa divulgada hoje. E como, pessoal, já que nós estamos no balanço de 2 anos, não custa lembrar que a partir de 1º de janeiro ele é réu comum, tá? E vai enfrentar 4 ações. Réu comum. 4 ações. Primeira instância. Não terá vida fácil. Além de tudo isso, eu citaria, para a gente finalizar a questão do governo Temer, um presidente que se cercou de companheiros para lá de enrolados na justiça, como o seu Romero Jucá, que teve que deixar o mandato logo que surgem aqueles áudios de que ele dizia que tinha que estancar a sangria da Lava Jato. Seu Henrique Eduardo Alves, que foi campeão de mandatos na Câmara. Ele estava para ser solto. Henrique Eduardo Alves, ex-deputado. Para não falar do Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha. Grande ex-amigo dele. Exato, ex-presidente da Câmara, Gedel Vieira Lima, ministro, aquele apartamento com aquela cena pitoresca e absurda. E para trazer para agora, né, mais de Silvio? 50 milhões de reais. E para trazer para agora, tem o Eliseu Padilha aí nas manchetes. E o Moreira Franco. Na investigação. E o Moreira Franco. Entendeu? A família do Temer é uma coisa... Eu acho que a Lava Jato é um milagre. Porque essa turma está aí roubando há mais de 50 anos e agora é que estão investigando. Eu só continuo a martelar nessa tecla. E para fechar, né, tem muita gente que diz assim, mas e a agenda reformista e etc e tal. Alguma coisa passou logo naquele primeiros 6 meses de mandato, né? Teto de gás, uma reforma trabalhista, mas depois quando o assunto virou previdência, que era o que realmente interessava, não avançou, não avançará. Pois é, e privatização então, Menos aquela ainda. palhaçada de Congonhas, desistir de privatizar. Só esse exemplo, Congonhas por causa do Valdemar da Costa Neto, por causa da denúncia. Gente, e depois ele quer ser aprovado? É difícil, é difícil. Fora a intervenção no Rio de Janeiro, né? Fora a intervenção no Rio de Janeiro. É verdade. A qual ele recorre como instrumento desesperado de marketing. Patético. Muito bem.
Eu tenho um outro assunto que a gente não costuma tratar nos nossos programas. Copa, não é Copa, né? Não é Copa. Copa a gente, depois mais pra frente a gente até dá nossos pitacos, embora não seja a nossa especialidade. Mas olha só, tem um assunto que eu julgo extremamente importante e que ano a ano ele vai e volta no noticiário, que se chama máfia da merenda escolar. Ano a ano esse assunto volta às manchetes e depois desaparece. Quase nada acontece. Semana passada a operação chama Prato Feito, mais uma operação da Polícia Federal. Cumpriu mandados em 50 cidades, são 65 contratos. A soma desses contratos, acreditem, 1,6 bilhão de reais. Contratos de merenda, contratos de uniforme escolar, tudo aquilo que atinge a vida de todos nós, né? 85 investigados, sendo 13 prefeitos, um deles foi preso numa dessas cenas que só a política tupiniquim nos proporciona, que foi o prefeito de Mongaguá do PSDB, senhor Arthur Prócida, tinha 5 milhões de reais em casa. 5? Eu me lembrava de 3,5, eram 5? 5 milhões. Sem contar que o ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, é réu também pelo mesmo caso. Eu queria que você comentasse o seguinte, eu não consigo achar um adjetivo agora para descrever gente que rouba merenda, né? Merenda de escola pública. É demais, de criança pobre. É demais. Você ouviu o áudio mandando o cara tirar carne por ovo, ou então, você viu a entrevista da Força Tarefa falando que as crianças têm o direito de repetir, mas a operação chama Prato Feito porque eles passaram a oferecer um prato feito só e trocavam o leite por suco. Como é que pode tirar proteína, tirar leite da boca da criança para roubar? E impunemente há quanto tempo? E há quanto tempo? É um escândalo antiquíssimo que não anda nem desanda nas investigações e que agora teve essa andada importante na semana passada de fato. A outra coisa que eu vi, que eu pensei quando eu vi essa história do prefeito de Mongaguá, que é um escândalo, eu falei assim, o cara pensa, se o Gedel pode ter 51 milhões no apartamento, por que eu não posso ter 5? É muita cara de pau. Entendeu? Né? É a cultura do país que se enraiza. É por isso que o Marcelo Bretas apropriadamente chamou de metástase. É uma coisa tão enraizada que para extirpar não vai ser do dia para a noite. E vai depender muito da cooperação do eleitor em outubro. Exato. Lilian, tem quem nos assiste aqui ao vivo pelo Facebook e participa, estou lendo que vocês estão escrevendo na janelinha, algumas menções ao Ciro Gomes, porque eu me recordo que na semana passada também surgiram notícias de que ele estaria conversando, né, com o ex-dirigente da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, Benjamin Steinbruch, o que filiou-se ao PP, ao Partido Progressista, o partido de todos os escândalos. Não seria uma mudança radical aí para quem estava tentando atrair o PT para vice na chapa? Olha, realmente essa história aí é interessante. A gente não pode esquecer que o Ciro Gomes, além de ex-governador do Ceará, também foi ministro da Fazenda, né, do Itamar Franco. Foi o último ministro da Fazenda do Itamar Franco, sucedeu o Recupero e antecedeu o Malan, que foi o ministro nomeado pelo Fernando Henrique assim que ele foi eleito pela primeira vez presidente da República. Então, a pauta, o programa de governo do Ciro Gomes, para mim, não está claro. Eu ainda não entendi se ele vai fazer uma opção pela centro-esquerda, se ele vai caminhar mais para o centro, se ele vai tender a abraçar alguma reforma. Eu já tentei ler com lupa tudo que os assessores econômicos dele falam sobre as teorias do grupo que está tentando coordenar a pré-campanha do Ciro Gomes em relação a ajuste fiscal, etc. Não entendi nada. Eu tenho a impressão que o Ciro Gomes está querendo ocupar esse espaço Alckmin no eleitorado. Eu não sei o que vai ser, caso ele seja eleito, depois do... Não sei. Ele foi um governador do Ceará que mostrou juízo em matéria de contas públicas, a verdade seja dita. Depois chegou a ser ministro da Fazenda do Itamar, onde eu olhei lá as medidas que ele adotou, tirou tarifas de importação, mas o discurso dele é sempre uma coisa meio vaga, assim, para quem quer ver mais detalhes sobre realmente algum viés
viés de administração mesmo, de gestão de contas públicas. Não está claro ainda o que ele fará. O que parece que ele está tentando é ocupar esse enorme vazio aí do centro para ver se viabiliza no segundo turno. Alguns aliados dele, especialmente políticos do PDT em Brasília, têm ali na cabeça e acham que ele deve caminhar nesse sentido. Ele precisa de um vice, alguém para compor que seja do Sudeste. Ao contrário do movimento dos tucanos, que tende a buscar um vice do Nordeste. Então, não sei se essa conta está no jogo, né? Pois é, ou se simplesmente a conta seria atrair alguém que agrada ao mercado, como é o caso do Benjamin, pode ser, né? Realmente, eu sei que os dois são muito amigos, que teve essa conversa aí semana passada, que prontamente desmentida pelo Steinbrück, falou, imagina, gente, seria uma honra, mas jamais fui sondado e convidado. Então, está tudo muito no ar. O Alckmin também não faz a menor ideia de quem vai ser o vice dele ainda. O Ciro Gomes já teve até aquele capítulo da paquera com o Haddad, né? De tentar fazer o Haddad ser vice dele. Há 2 semanas. Nem faz tanto tempo assim. Não, pois é. Então, está tudo muito perigosamente nebuloso para quem está tão perto da eleição, né? Verdade. Fala sério. A verdade é que até o final de julho, começo de agosto, quando já acabou a Copa e vem as convenções partidárias, ninguém conversou com ninguém. Campanha curtíssima, Ninguém disse que conversou com ninguém. Curtíssima. E hoje tem uma boa do Temer por aí no noticiário também, dele muito bravo com o Alckmin, você viu isso? Acho que foi pro camarote da Globo News. Exato, é uma conversa pro camarote, pro que ele descreve no blog dele. O Temer está muito bravo com o Alckmin, viu, gente? Ele diz assim, que esses tucanos andam por aí dizendo que eu estou indo atrás deles, é o contrário, eles é que vêm aqui bater na minha porta. Esse Temer eu achei interessante vindo dele, né? Porque ele é todo tão tucano nesses momentos, né? Tão cheio de metáforas e tudo. Não, ele deu uma bronca pública ali nos tucanos. Não sei. Quem tá mais desesperado aí, não sei. Isso é fato. Muito bem, Lilian, obrigado. É isso, então tá bom. A outra coisa que eu estava lembrando quando a gente conversou da merenda foi um outro episódio importante, só para a gente fechar aqui da semana passada, que foi a ordem do Gilmar Mendes soltar o Paulo Preto. Quando você falou da merenda, eu lembrei porque a merenda está muito em São Paulo também, embora não só em São Paulo, e o Paulo Preto é um personagem importante que pode ser decisivo também em qualquer ambição presidencial do PSDB. Gilmar Mendes já se adiantou e já mandou liberá-lo. Paulo Preto tira o sono de muitos tucanos por aí. Mandou soltar. Vamos aguardar. Então, Lilian, muito obrigado. Segunda-feira a gente volta a conversar. Gente, até segunda. Nossa Senhora, não é por falta de notícia no Brasil. A gente fica com a língua de fora, viu, gente? Tchau, até segunda. E obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se vê amanhã. Amanhã tem mais Estúdio Veja. Até lá.